Aleluias. As meninas da porta, acho que pode ficar só uma aí, tá bom? Vontade. Aleluias. Tem alguém com frio aí? Não? Não liga o ar-condicionado. Tô brincando. O povo, não. Meu Deus. Ai, ai. Deus é bom, amém, amados? Deus é tremendo. Tudo que o Senhor faz é perfeito, né? O Senhor nos trouxe essa noite aqui. Às vezes a gente está em casa, ou até mesmo aquelas pessoas que não têm aquele costume de estar toda semana na casa do Senhor. E ela sai de casa, ela fala assim: vou lá. Eu vou falar para você. Se existe um ambiente que alinha o nosso coração, que alinha os passos, que mexe na nossa estrutura, que nos confronta. Vou falar para você, é este lugar aqui. Amém? E hoje eu vou falar sobre duas coisas. Na verdade, uma coisa que ela tem dois sentidos. E todos nós temos. Que tem ninguém com essa deficiência, acredito. Eu vou falar sobre a voz. Voz. Nós, seres humanos, nós temos várias tonalidades de voz, não é verdade? Né? Você tem a voz calma. Quem tem a voz calma aqui? Meu Deus do céu. Lailson, parabéns, tem um aqui na casa. Aquela voz mais, tipo assim, sabe? Mais forte. Quem tem essa voz forte? Oxe, aqui não tem ninguém não, é? Meu Deus, tem crente aqui nessa noite. Eu tô começando devagarzinho, tá? Então, nós sabemos o lugar que a gente pode selecionar essa voz. No primeiro dia de emprego que você vai fazer uma entrevista, você já chega lá já, já chega assim? Não. Você chega alinhado, com a voz serena. Não é verdade, gente? Não, vamos uma realidade hoje aqui. Quando você teve ou vai ter o primeiro encontro com a pessoa que vai viver para sempre com você, como que você chegou? Você já chegou nos gritos? Só assim, não vai mudar não. Você chegou assim? Não chegou. Meu marido mesmo, esses dias estava contando, aquele pastor que pregou domingo, o último que pregou no domingo. Ele colocou todos os homens para andar na igreja. Ele ficou curioso em saber como que eu tinha conhecido o pastor. Eu fui contar a história. Todos aqui, alguns já sabem. Mas o pastor, ele era locutor. Então, a voz dele de locutor, e ainda eu privilegiada fui atender telefone na programação dele na rádio, que a programação dele era Love Line. Então, o clima estava propício para você se apaixonar, não estava não? Meu Deus do céu. Então, eu me apaixonei com a voz do meu marido. Hoje ele não fala essa voz. Então, voz.
voz. Eu quero contar uma história que eu nunca preguei essa história aqui. De uma voz, de duas vozes que apareceu nesse cenário. Só que assim, se eu perguntar para você no fim da história que eu vou contar, qual lado você vai, ninguém aqui vai querer ficar do lado do vilão. Não, eu vou ficar do lado do vilão. Eu vou querer ficar do lado da outra personagem. Será? Olha que nem o pastor. Será? 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 Às vezes nós nos vestimos de capas, de maquiagens e demonstramos uma florzinha, demonstramos um cordeiro, sendo que em alguns ambientes esse cordeiro não se manifesta. Não! Porque tiramos a capa do cordeiro e se manifestamos com voz que Deus está falando assim, ó, conserta a voz do som nessa noite. Quero falar algo para você. O nosso posicionamento em alguns lugares, em alguns ambientes, vou falar para você. O céu desce e se manifesta. Mas também as trevas vêm e se manifestam. Então hoje o Senhor nos chama nesse ambiente aqui para alinhar como que está a nossa voz. Amém? Então abra sua Bíblia. Sumiu, Bruno? Tu fez 3 semanas atrás? Essa é a história que eu vou contar hoje aqui. Top com telão, né? Meu Deus, a gente fica até mais bonito na foto. Então vamos lá. 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo 20. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. E depois vou pular para o 14. Amém? Até o 22. Então vamos lá. Presta atenção nessa história. Não sei se você conhece. Mas diz assim, 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Samanta tinha que sentar aqui, né? Aquela que... Vai, Samanta. Diz assim. Também estava lá... Colocou aqui? Eu vou ler nessa versão aqui. Também estava lá quem? Um homem perverso chamado Seba. Eu não sei se é Seba ou é Seba. Não sei que é esse nome aí. Amém? Não sei qual é a tonalidade do nome, mas é esse negócio aí, certo? Entenda como tu entender. Filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta. O que ele trocou? Presta atenção nesse detalhe da história. Ele tocou a trombeta e gritou. Não temos parte alguma com Davi. Nenhuma herança com o filho de Jessé. Quem era filho de Jessé? Davi. Todos de volta para casa, ó Israel. 2. Então todos os homens de Israel abandonaram quem? Davi. Para seguir quem? Seba, filho de Bicri. Os de Judá. Os de Judá, porém, permaneceram com o seu e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. 14. Presta atenção. Seba atravessou todas as tribos de Israel. Presta atenção. E chegou até Abel-Bet-Maaque. E todos os bicritas se reuniram para o seguir. Próximo.
O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaque e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha. Quando o exército de Joabe estava para derrubar o muro, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, diga a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. Ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe de Israel? Em Israel? Porque queres arruinar a herança do Senhor? Joabe respondeu: longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebeliou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. Muito bem, disse a mulher. A cabeça dele será lançada a ti do alto do muro. Último. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e o jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. Joabe voltou para junto do rei aonde? Jerusalém. Presta atenção, que história. Quando a gente lê essa história, a gente fala assim: meu Deus, seja real aqui. Quem entendeu a história? É o que a história? Estranha? Pois vou desenhar ela aqui para você nesta noite. Presta atenção, deixa eu só achar aqui o meu. Aqui. Essa história, esse cenário, estava acontecendo no reinado de Davi. Davi aqui era rei. Só que nesse momento, dessa história, Davi tinha levado uma facada nas costas. Tinha sido traído pelas costas. Olha só. Davi tinha acabado de passar pela rebelião, sabe de quem? Do seu próprio filho. E aqui em 2 Samuel, diz que Absalão, filho de Davi, se levanta contra o próprio pai. E ele começa a conquistar o coração do povo do reinado. Chamar a atenção, dar migalhas, sabe? Para convencer o povo a amar ele e deixar o pai. Presta atenção nessa história. Ele começa a conquistar o coração do povo. Davi, que era rei, precisou fugir de Jerusalém, chorando, humilhado, desgastado e com muita dor, com vergonha de quem? Do filho. Olha só. Imagine isso, o rei fugindo, traído pelo seu próprio filho, seu reino dividido, porque ainda tinha algumas pessoas que gostavam de Davi, mas tinha uma terça parte que
falou assim: não, o filho é melhor do que Davi. A história diz que Davi estava mal. Davi estava estraçalhado emocionalmente. E continuando a história, para mim entrar quem é esse Seba, a história diz que esse mesmo moço Joabe que você vai ver ali na história, ele foi caçar o filho, foi tirar satisfações com o filho de Davi. Davi falou assim: não toque no meu filho. Sabe o que ele fez? Matou o filho. Então presta atenção, o rei foi traído pelo filho, o filho pegou o reinado, o outro foi lá tirar satisfação, mata o filho. Davi estava emocionalmente mal. Vou falar para você, tem dias da nossa vida que a gente está estraçalhado, mal. Pessoas que a gente pensa que tá, não tá. Pessoas que você acredita, não tá. Pessoa que você ama, você não sabe se ama mais ou se não ama. Sabe, tem dia que você se sente sozinho. Mal. Pronto, Davi estava assim. Eu quero falar uma coisa para você. O inimigo, o diabo, ele vem na nossa fragilidade. Davi estava mal. Família destruída. Filho morto. O povo que deixou ele na mão. Quando o filho morre, Davi volta e assume o reinado de novo, mas mesmo assim ele estava mal. Sabe quando a gente perde algo, perde a confiança, perde um ente querido e a gente só quer ficar só? Às vezes não precisa nem perder alguém, né? Às vezes a pessoa está perdida dentro de casa. Ou às vezes a presença até está dentro de casa, mas não está preenchendo. Estamos dentro de um ambiente, mas ausente de algumas coisas. Davi voltou, tomou posse, mas estava machucado. Aí o que acontece? A história diz, coloca lá de novo no versículo 1. Nesse ambiente todo, aparece um moço. Também estava ali um homem perverso, chamado Seba. Essa frase aqui, ó. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi. Davi já tinha passado por tudo isso. Aí aparece, Tamires, um homem do nada lá. Chega num lugar. É que nem aqui. Não sei se no Brasil tem isso. Mas em Israel, se vai acontecer uma tragédia, o que acontece? Tem uma sirene. A sirene toca alguns minutos, não sei se é 1 hora antes ou alguns minutos. Então, o que as pessoas fazem de casa? Toda a cidade de Israel escuta o alarme. E o que elas fazem? Lá nas casas, tem uns porões que é construído já bunker. Para guerra mesmo. Porque pode destruir a casa, mas lá o bunker, eles vão ficar protegidos. Aqui no Brasil, tu tem esse negócio aí na sua casa? Jesus. Você tem? Eu não tenho na minha, não. Esse bunker. Então, que a sirene nunca toque. Amém? Aqui no nosso mundo real, existe isso. Não sei no Brasil. Mas lá nessa história, ó, existia uma trombeta que alertava. Estou desenhando aqui para você, amém? Para você entender o negócio. Alertava a cidade. Aí chega esse moço aí, Seba, que a Bíblia diz que ele era um homem perverso no reinado de Davi, e toca a trombeta. E a trombeta, ele diz o quê? Não temos parte alguma com o rei. Ó. Nenhuma herança com o filho de Jessé, que é Davi. Todos voltem para casa, ó Israel. Homem rebelde, chega lá, toca a trombeta, assombra todo o povo.
Vou falar para você. Na nossa vida, casa, trabalho, relacionamento, se tiver uma fragilidade, Satanás, ele vai vir com uma voz para querer destruir a casa, o trabalho e a família. Mas por que você veio aqui neste ambiente? Porque você precisa urgentemente identificar qual é a voz que vai fazer a sua casa ficar de pé. Qual é a voz que vai sustentar seu relacionamento? Qual é a voz que vai sustentar a sua casa, o seu trabalho, a sua família? O homem assombra todo mundo. Aí sabe, gente, posso falar? Sempre vai ter as Maria vai com as outras. Acho que é esse negócio aí. Não vai ter? Sempre vai ter aqueles que falam assim, quem tá ganhando? Qual é o time que tá ganhando? Então eu vou torcer para esse. Então o povo tá lá, todo mundo indo atrás do... Põe lá no versículo lá. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Todo mundo tá indo lá do lado do homem perverso. Tá lá a multidão correndo. Vamos sair. Chega. Davi já perdeu o filho. Davi perdeu o reinado. Voltou de novo. O negócio não tá muito bom aqui. Então deixa eu ir. Sempre vai haver pessoas para tirar você do propósito, para tirar você da voz correta, para tirar você da voz do sacerdote. Sempre o inimigo vai levantar alguém para convencer você que aquele lugar não dá mais. Como pode? Um dia amor, o outro não ama mais. Um dia se declarou, no outro dia, não tem mais declaração, só tem rejeição. E de que lado você está? Continuando aqui. A história diz que esse homem, depois que deu esse anúncio, levou uma terça parte do reinado de Davi. Começou a passou por uma tribo, outra tribo, outra tribo. Aí ele chega em uma cidade chamada, qual era o nome da cidade? O quê? Abel Bet-Mac. Sabe o que significa essa cidade? Significa casa fértil, lugar de fertilidade, lugar de bênção, de multiplicação, de amor, de cura. Essa cidade tinha uma virtude. Talvez a sua casa até um dia estava bem. Paz, amor. Estava tudo bem. Mas aí de repente Satanás infiltra na cidade. Aqui. Essa história, essa cidade era uma cidade que as pessoas passavam situações difíceis, vinha outro lá e ajudava. Quando tinha uma situação difícil na família, vinha pessoas para aconselhar aquela família. Sabe, uma cidade que não queria ver ninguém destruído, mas era aquelas pessoas que davam a mão e falavam assim: eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar. Eu não vou olhar só para minhas feridas, não vou olhar só para mim. Eu preciso ajudar. Era essa cidade. Aí o que acontece? Ambiente bom, famílias boas. Entra um infiltrado dentro daquele lugar. Quem era? A Bíblia diz: um homem perverso. Sabe o que significa, Seba? Rebeldia. Significa opositor, adversário, rebelde, perverso, improdutivo, inútil e corrupto. Misericórdia. Só que a história diz que quando o rei Davi ficou sabendo que esse homem trocou a trombeta, amedrontou todo o povo dele, o reinado dele, levou o povo com ele e estava passando de lugar, de cidade para cidade, ele manda um homem chamado quem? Qual era o nome dele? Joabe. Quem era Joabe? Rei de exército. Era um homem de frente de batalha. E ele falou assim: eu vou atrás desse homem, eu vou destruir esse homem.
E a história diz que ele chega dentro da cidade, essa cidade de calmaria. E ele imagina que estava lá dentro o infiltrado. A história diz que ele levanta. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui. Gosto de ler na palavra. Aqui, ó. Ó. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Bet-Macá e construiu contra a cidade põe lá na foto, uma rampa que chegou até a muralha da cidade. A cidade era cheia de muralha. E ele constrói uma rampa, demorou para construir uma rampa. Pensa, o povo da cidade falou assim, eu sei quem é Joabe, ele matou o filho de Davi, é um homem perverso também, é um cara que ele é de frente de batalha, e ele não tem conversinha não. O que vai acontecer? O que ele está fazendo? Lá do outro lado, imagina, gente, o fofoqueiro, as pessoas, os vizinhos, perguntando assim, o que aquele homem está fazendo, o que ele quer, porque lá dentro da cidade, ninguém sabia que Sebam estava lá. Posso falar? Sabe quem é Seba nos dias de hoje? Satanás. Ele entra na família. E como que ele entra? Em uma palavra. Em palavras ofensoras. Em desprezo. Ele entra e se infiltra num trabalho. A pessoa até tem a cara bonita, bonitinho, você confia, chegar lá é um traidor. É aquele amigo que em vez de levar você para frente, ele é aquele que fala assim, não dá importância não, você fica dando importância para o seu marido. Dá importância para sua mulher, para os seus filhos, tem que ter tempo para você, sabe? É aquele infiltrado que chega no ambiente e quer mudar o seu conceito de família. Sabe quem é Seba? É aquela mulher estúpida, bruta dentro de casa. Ignorante, sem paciência. Sabe quem é Seba? Aquele marido cruel, irresponsável, ingrato, aquele filho rebelde que não ouve mais o pai. Esse é Seba nos dias de hoje. O povo olhando, o que está acontecendo? O que está acontecendo lá do outro lado? Estão construindo. De repente, começou-se as batidas para derrubar o muro da cidade. O povo não estava acreditando no que estava acontecendo. O que está acontecendo? Eu sei que tem um homem lá. Eu sei que o exército todo está do outro lado do muro. O que está acontecendo? A história diz. Versículo 16. Coloca aí. Uma mulher sábia. Meu Deus. Gritou da cidade. Digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quero dizer para você, sempre vai ter uma hora. Ou você se posiciona, ou a sua casa será derrubada. Ou você se posiciona, ou alguém vai falar o que está acontecendo lá. Olha lá, olha. Ou você se posiciona e põe Satanás para correr. Ou você será refém dele. O que você quer? Olhar a situação? Porque posso falar, você acha que numa cidade não tinha exércitos? Você acha que naquela cidade não tinha pessoas bom de espada? Todo mundo ficou com medo. Com medo de quem? Do exércitozinho que estava do outro lado do muro, batendo, apavorando tudo. O mundo está caindo. Satanás está mexendo na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, nas suas finanças. E você está assim. Dando barulho. Estou escutando que as coisas não estão tá muito bom. Mas você está assim, olhando, vendo Satanás sambar.
A palavra de hoje, eu contei toda essa história para você entender uma coisa. Ou você se posiciona com voz de autoridade, não tem medo de Satanás. Ou você vai ser a plateia que vai assistir Satanás derrubar o seu bem mais precioso. Sabe o que aconteceu? A mulher não teve medo. A mulher não teve medo. Sabe por quê? Porque ela estava entendendo, Adriana, que o silêncio dela ia derrubar uma cidade. Que o silêncio dela ia matar a casa, a família, o povo. Mas a história diz que ela não teve medo de quem estava do outro lado do muro. Ela falou assim, pode vir, coloca lá. 17. Quando ele se aproximou da mulher, gente, é muita ousadia. Ela perguntou, tu és Joabe? E ele respondeu, sim. Ela disse, ouve o que a tua serva tem para te dizer. Você vai ter medo de Satanás? Você vai esperar o pastor orar lá na sua casa? Você está esperando alguém fazer esse favor de ungir lá? Amado, coloca o joelho para fazer bolinha. Se levanta, se posicione. Quero falar uma mulher e um homem posicionado em oração, sem medo de Satanás. Levanta, constrói, muda o cenário de um ambiente. Vou falar para você, eu sou uma mulher que ora. Senhor, está acontecendo isso daqui, a minha arma, sabe o que é? Não é gritar, não é falar, não é questionar, não é falar por quê, não, é orar. Orar. Eu sou a Fábia Carne, amém? E eu sou a pastora Espírito, vamos dizer, que nem Jesus chega lá no Getsemane, o que ele fala? O Jesus Carne ali. O que ele falou na hora lá? Pai, afasta-se de mim esse sofrimento, os chicotes, a cruz, os cravos, afasta-se de mim. Isso. Mas o Espírito que possuía ele falou assim, o que ele disse? Mas todavia seja feita a tua vontade. O que está ressaltando mais a sua vida aí? O espiritual ou a carne? É tantas pessoas medrosas, olhando o circo pegar fogo e está lá assistindo. Ai, porque o pastor disse que ia lá na minha casa. Não foi. Não vai. Porque quem tem que levantar em guerra é você. Sabe aonde Satanás está agindo? Sabe que é um dos lugares que Satanás mais age dentro de uma casa? Sabe qual é o cômodo? Quarto. O quarto. Porque o quarto ele prende a mente, não deixa dormir. Fica martelando, a pessoa fica ali, olhando o problema, falando do problema, meditando o problema, chorando do ladinho lá. Se o seu travesseiro pudesse contar a sua vida, ele ia contar muita coisa. A história diz que a mulher não teve medo. Volta lá, filho. Acho que é o 17, né? 16? A mulher sabe. Põe no 17 para mim ver o finalzinho. Aquele moço falou assim, estou ouvindo, disse ele. Próximo. Ela prosseguiu e disse assim, antigamente se dizia, peça conselho nessa cidade aqui. Porque isso resolveria a questão. Ela está querendo dizer assim, moço, você vem aqui. Antigamente, por que você não vem só sentar para conversar? Eu posso falar uma coisa para você? Às vezes, a situação é tão difícil, Bia, que a gritaria
toma a frente e pensa que vai resolver, Adriana. As palavras gritando vai resolver essa situação. A briga vai resolver, vai. Já viu briga resolver? Vai resolver. Ela está falando assim, ó. Antigamente dizia, peça conselho nessa cidade de Abel. É isso, resolveria em uma questão. Ela está dizendo assim, ó, se você viesse aqui, meu querido, batesse na porta da cidade e conversasse conosco, não precisava você estar batendo nos muros para derrubar. Próximo, 19. Nós somos pacíficos. Eita. E fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade. Ô crente, quem você é? A mulher ou o Seba? Por isso que eu falei no começo da história que você ia querer escolher a pessoa boazinha. Mas às vezes as suas atitudes é igual a deste homem. Nós estamos vivendo um tempo, amado, que a sua casa tem que ser um ambiente de Cristo. Que as pessoas têm que chegar lá e sentir paz. A pessoa vai chegar lá mal, destruída, e você vai falar assim, calma. Posso orar por você? Calma. Senhor, tem uma palavra para você. Sabe aquela amiga, aquele amigo, lá no trabalho mesmo, quando alguém quer mudar a sua mente, mudar os princípios, que você sabe qual é o princípio certo. Você vai falar assim, não, mana, não. É assim. Jesus quer que eu ande assim. Eu não vou ser igual as pessoas querem que eu seja. Muitas vezes as pessoas do mundo querem moldar você. Você vira uma massinha na mão de algumas pessoas e você tá um molde de algumas pessoas no mundo e você tirou toda a sua identidade de Cristo. Você não é mais a Fábia. Você quer ser a identidade do homem, daquela mulher que está te manipulando. Hoje o Senhor te trouxe aqui para falar assim, volte à origem de Cristo. Seja uma mulher e um homem cheio de autoridade de Deus. Pare de ser influenciado pelos outros. Próximo. O Joabe lá do exército respondeu, longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Gente, qual era a intenção do homem? Construir um negócio lá, pá. E já começou, levou um exército grande. Já estavam batendo nos muros. Qual era a intenção dele? Tem pessoas que aparecem até com uma intenção boa, mas lá no fundo é o próprio Satanás querendo tirar, usurpar, destruir, roubar a paz de espírito que está em você. Mas sabe o que eu acho tão interessante nessa mulher? A mulher não gritou. A mulher não levantou armas. A mulher não fez isso. A mulher não fez assim, eita, que você chegou aqui. Você não sabe quem sou eu? Não. A mulher na paz. Chama, conversa, fala assim, mas qual é o problema? Volta não, próximo. Não é esse o problema, o homem disse para ela. O homem chamado Seba, filho de Brique, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora. A mulher, bem calma, falou assim, muito bem, disse a mulher. A cabeça dele será lançada a ti do alto desse muro. Próximo para mim fechar. Então a mulher foi falar com todo o povo. Eu fico imaginando que ela chegou na trombeta lá. Atenção, povo! Tem um homem aqui na cidade que está escondido. Esse homem é perverso, ele quer destruir a cidade. Tragam ele aqui agora. Imagina o
povo olhando debaixo das camas. Será que esse homem se escondeu na minha casa? Olhando no jardim, olhando em todo lugar. E cadê a cama? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Cadê o homem? Acha o homem! A palavra do Senhor para a sua vida. Olhe lá naquele ambiente. Começa a procurar. Porque Deus quer tirar de dentro daquele ambiente o intruso que quer destruir. Como que a gente vai procurar isso, pastora? Corta amizades que não é bênção na sua vida. Até escutar podemos, mas não coloque no coração palavras que vai vir para destruir sua vida. Porque ouvido não tem como você tampar às vezes, né? Mude. Comece a tirar. Pastora, sabe, eu já sei onde que tá aqui dentro. Sou ferido, sou magoado. Gente, domingo eu chorei. Eu conheço a história do meu marido milhares de vezes, mas toda vez que ele conta o testemunho dele, o que ele viveu, o que depois do casamento nós vivemos juntas, as humilhações que ele já passou. Eu choro, domingo eu chorei. Eu fui para casa, eu falei assim, nossa, eu chorei com aquela sua história. Porque hoje eu vejo um homem curado. Mas às vezes, sabe onde está escondido Seba? Na falta de perdão. Sabe onde está escondido Seba? Aqui dentro. Na ignorância. E você vai passar a sua vida toda sendo o mesmo? Volto na palavra do pastor domingo. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. O que adianta você passar uma vida inteira ouvindo e não pondo em prática, ouvindo e não sendo, ouvindo e não mudando, ouvindo e não querendo ser parecido com o Pai? Aquela mulher falou assim, eu estou sozinha numa cidade, parece. Um exército do outro lado fazendo medo. Uma cidade toda medrosa. Mas eu não vou ser mais um na plateia. Hoje o Senhor te trouxe aqui só para você levantar um altar de oração. Volto naquela palavra que eu preguei na última vez sobre Pedro. Eu preciso levantar um altar de oração. Talvez você é sozinho naquele ambiente, naquela casa. Levanta. Vai orar. Vai orar. Gente, eu sou automático. Quando eu vejo que as coisas não estão boas, eu já estou lá. Já estou lá, colocando a mão no lugar, orando. Ó, Satanás, ó, Seba, tu tá aqui nessa casa, você vai embora hoje. Aqui não tem lugar para você, mas infelizmente existem pessoas que já deixou um cantinho pro Seba na casa. Tá lá de boa ele, dorme, acorda com você, abraça. Tá te abraçando. Nas palavras, nas suas atitudes, está abraçando você na ignorância. Você ama conviver com esse Seba. Mas hoje, a palavra é, manda embora e corta a cabeça de Satanás. A mulher foi ousada achar o homem. Sabe o que ela fez? Cortou a cabeça do inimigo, pegou a cabeça e fez assim, ó. Ô, Jobe, você está aí ainda? Ô, exército, você está aí ainda? Você ainda quer a cabeça do homem? Assim, ó. Pá. A história diz que ela jogou a cabeça do outro lado do muro. O Senhor nos levantou para apaziguar, para no meio do fogo ser a água. Para ser protetor na sua casa, na sua família. Para levantar um altar de oração. Para falar assim, aqui não. Eu sou homem. Mas tem a autoridade de Deus na minha vida. Eu sou uma mulher, talvez até frágil. Mas tem a autoridade de Deus na minha voz. O tema da pregação é a voz que salva.
Deus quer mudar o nosso temperamento, amados. Temperamento. Ou você vai ser assim, vai morrer assim. Tem uma música aí? Como que é a música? Eu vou viver assim. Mas, gente, eu não vou brincar igual o pastor brinca com você, não. Ó, você sabe. Como que é? Eu vivi assim, eu vou... Gabriela. Tu quer ser o Gabriel? E a Gabriela pro resto da vida? Ninguém me muda. Vai mudar sim. Porque se não mudar, você vai viver em guerra. Tem voz que traz paz, mas tem voz que levanta guerra. Você tem que guerrear sim. Na oração. Na oração. Na transformação na sua casa, na sua família. Hoje eu falei assim, Senhor, hoje a palavra não vai ter muito glória não. Mas quem tá não vai correr, vai ouvir. Eu preciso mudar. Você se identificou? Se eu perguntar aqui, qual é o lado que você tá? Não precisa levantar a mão, tá, gente? Que eu sei que todo mundo vai escolher a mulher. Calma, eu não quero te expor. Mas você sabe aonde precisa dentro da sua casa aqui dentro tirar o seba. Ele tá, Dri, ninguém sabia que ele estava naquela cidade. Mas eu fico imaginando que ao decorrer do tempo a cidade estava fria, desanimada. Sebam chega sem ninguém ver, dito, dentro de nós. Vai chegando, vai criando espaço. Daqui a pouco você está desanimado, você está mal, não tenho mais vontade, não quero mais, não sinto mais amor, não sinto mais vontade, não tenho prazer de estar. Você sabe aonde está o seba? Talvez está lá no seu trabalho, manipulando você, tirando as suas características de uma mulher e um homem de Deus. Talvez está dentro da sua casa. Você sabe aonde está o seba? Meu marido fala uma coisa, é verdade. Nós não dependemos de encontros para lá no encontro vou mudar de vida. Não, querido, tem que mudar aqui. Tem que mudar porque eu quero mudar, eu quero ser transformado. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais, eu não quero ser mais. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser aquilo que o Senhor escreveu na minha vida, um homem, uma mulher cheia da presença de Deus. Ah não, estou esperando lá na noite do pijama lá, estou esperando lá. Lá eu vou ver, vou escolher quais as áreas que eu vou tirar o seba. Não, o seba vai embora hoje daqui. Porque lá você vai tirar outros nomes. Hoje aqui é o seba. Na sua casa, na sua família. Eu vou orar aqui daqui a pouco. E o Senhor vai te convidar a vir até aqui. E aqui neste lugar, não vai ser seu marido, seu filho, sua esposa que vai falar qual é a área. Você vai falar assim, Senhor, é aqui que eu preciso mudar. Tem pessoas que estão esperando alguém mudar para poder mudar. Eu preciso escolher. Semana passada, já finalizo aqui, eu fiquei aqui na quarta-feira e voltei no sábado. E eu durmo na minha mãe, durmo com a minha mãezinha. Minha mãe passa o mês todo, diz ela que não dorme. Mas só dorme 3 dias que eu fico aqui. Você já viu isso? Passa 27 dias em claro, só 3 dias que ela dorme. Fala que nem o pastor, mete louco com ela. Aí durmo com ela. Mas, sabe o que acontece? Lá em Itaquá, meu marido não dorme. A dona Corrêa, não dorme? Meu Deus do céu. Aí a Mariana chegou no sábado, ela já foi entrando no salão, né, Mari? Entrando no salão e falou assim, olha mãe, meu pai não dormiu todos esses dias porque estava com saudade de você.
potente. Eu me senti. Meu Deus do céu! Como é bom quando você faz falta. Quando a sua presença faz falta. Quando você muda o ambiente. Quando você não está naquele ambiente. Você sente a falta. É isso que o Senhor quer de você. Você precisa ser lembrado em todos os momentos como alguém que é tão especial que alguém sente falta. E eu fiquei tão feliz, vou falar para você. Os 3 dias que eu fico aqui, que eu volto com o meu moral, para minha casa, para minha terrinha, vou falar para você. É uma lua de mel. Porque eu fiquei 3 dias sem meu marido. Nossa, pastora, você está falando isso? Estou falando. Porque tem casais, tem famílias que não se importam mais. Tem filhos que não se importam mais. Você precisa ser aquele que precisa mudar. Pare de esperar o outro, de cobrar o outro. Seja você. Seja a mulher que viu que o negócio estava ficando feio. Ela falou assim, de uma cidade toda, ninguém vai se levantar, eu vou. Então você precisa se levantar naquele lugar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero... Apaga as luzes. Antes de você sair do seu lugar. Porque sair do lugar que você está aí hoje, sentado ou em pé,